Existe um momento curioso que quase ninguém percebe. Ele acontece quando a mente finalmente se cansa de correr. Não é quando tudo fica silencioso por fora. É quando algo por dentro para de lutar por alguns segundos. E para muitas pessoas, esse momento aparece em um lugar inesperado, diante de uma planta. Parece simples demais para ser importante, mas observe com atenção. A pessoa chega agitada, olhando notificações, pensando em problemas, carregando pressa no corpo. O olhar está disperso, a respiração curta, a mente tentando resolver 10 coisas ao mesmo tempo. Então ela se aproxima de um vaso, toca uma folha, observa um pequeno broto surgindo onde ontem não havia nada. E algo muda. O ritmo desacelera, a respiração se aprofunda. O corpo relaxa sem que a pessoa perceba. Por que isso acontece? Essa pergunta parece pequena, mas a resposta pode revelar muito mais sobre a mente humana do que imaginamos. Em um mundo onde quase tudo exige velocidade, resposta imediata e desempenho constante, a planta não pede nada disso. Ela não cobra explicações, não questiona escolhas, não compara você com ninguém. Ela simplesmente cresce dentro do tempo que precisa crescer. E esse detalhe aparentemente banal cria uma experiência rara, a sensação de presença. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez exista uma planta na sua casa que, para qualquer visitante, seja apenas parte da decoração. Mas para você não é assim. Você percebe quando a terra está seca. Você nota quando uma folha começa a mudar de cor. Você observa quando um broto pequeno surge devagar, quase escondido entre as outras folhas. E existe uma satisfação silenciosa quando algo que parecia frágil continua vivo. Esse tipo de satisfação é diferente do prazer rápido que vem de curtidas, mensagens ou elogios. É um prazer lento, quase discreto. Ele não explode como entusiasmo. Ele se espalha como calma. Mas por que algo tão simples pode produzir esse efeito? Talvez porque a maior parte da vida moderna empurra a mente para o estado de alerta. São mensagens chegando o tempo inteiro, notícias urgentes, cobranças no trabalho, expectativas nas relações, a sensação constante de que algo precisa ser resolvido agora. O cérebro aprende a viver antecipando problemas, aprende a ficar tenso mesmo quando nada grave está acontecendo. Agora imagine o contraste. Você coloca água na terra, espera. A planta absorve. Dias depois ela responde com crescimento. Não existe interpretação escondida. Não existe jogo emocional. Não existe mensagem ambígua. Existe apenas processo. E a mente humana, mesmo sem perceber, sente alívio diante de processos claros. Pense em quantas áreas da vida não funcionam assim. Você se dedica a alguém e não sabe se será valorizado. Você faz planos e as circunstâncias mudam. Você tenta controlar o futuro e descobre que ele escapa por caminhos inesperados. Esse tipo de instabilidade desgasta mais do que a maioria das pessoas admite. Talvez seja por isso que algumas pessoas desenvolvem um vínculo tão forte com plantas. Não porque estejam fugindo do mundo, mas porque encontram ali algo que o mundo raramente oferece: previsibilidade saudável. Quando alguém rega uma planta, limpa as folhas ou troca a terra, pode parecer apenas um hábito doméstico. Mas existe algo mais profundo acontecendo ali. Aquela pessoa está criando um pequeno espaço onde as regras são claras. Um lugar onde o cuidado gera resposta, onde o tempo tem ritmo próprio. E isso reorganiza algo por dentro. Você já reparou como algumas pessoas sabem exatamente onde cada planta deve ficar? Mais luz para uma, menos água para outra. Um vaso maior para permitir crescimento. Elas observam, ajustam, aprendem com pequenos sinais. Não desistem na primeira folha amarelada. Tentam entender o que aconteceu. Essa postura raramente surge do nada. Muitas vezes ela nasce em pessoas que passaram tempo demais tentando entender ambientes imprevisíveis. Pessoas que cresceram em contextos onde emoções mudavam rápido demais. Onde o clima da casa podia mudar de um dia para o outro. Onde o controle era escasso e a sensação de estabilidade quase inexistente. Quando alguém cresce assim, a mente aprende a procurar pontos fixos. Pequenos lugares onde algo faz sentido. Onde causa e consequência voltam a se conectar. A planta pode se tornar exatamente isso.
Ela não levanta a voz, não cria conflito, não muda de humor sem motivo. Ela apenas responde ao cuidado recebido. E embora pareça pouco, essa resposta constante tem um efeito poderoso sobre a percepção interna de ordem. Existe ainda um detalhe que muita gente ignora. Plantas não exigem performance emocional. Você pode estar cansado, pode estar frustrado, pode estar inseguro. A planta não vai interpretar isso como desinteresse, não vai reagir com cobrança, não vai usar seu momento de fragilidade contra você. Ela simplesmente continua sendo o que é. Em um mundo onde quase tudo depende de interpretação, expectativa e julgamento, essa simplicidade se torna um refúgio silencioso. Talvez seja por isso que algumas pessoas conversam com suas plantas. Não porque esperem uma resposta em palavras, mas porque ali existe um espaço raro, um lugar onde é possível existir sem máscara, sem precisar parecer forte, sem precisar explicar sentimentos, sem precisar provar valor. E isso levanta uma pergunta curiosa. Se essa experiência fosse apenas um gosto estético, por que tantas pessoas relatam uma sensação real de calma quando estão perto de plantas? Por que mexer na terra pode ser mais relaxante do que muitas formas modernas de entretenimento? Por que observar o nascimento de uma folha pequena pode gerar uma satisfação tão profunda? Existe algo emocional acontecendo ali. Enquanto o mundo acelera, a planta ensina ritmo. Enquanto tudo cobra resultado imediato, ela exige paciência. Enquanto as relações humanas podem ser imprevisíveis, ela responde com uma lógica simples. Cuidado gera crescimento. E aos poucos, quem observa esse processo começa a aprender algo quase sem perceber. Aprende que excesso também prejudica. Aprende que ausência total faz murchar. Aprende que equilíbrio sustenta a vida. Mas aqui surge um detalhe ainda mais intrigante. Nem todo mundo sente essa conexão. Algumas pessoas passam por plantas sem notar nada. Outras sentem algo quase imediato, como se aquele pequeno pedaço de vida silenciosa despertasse uma calma difícil de explicar. Por que essa diferença existe? Porque para alguns uma planta é apenas um objeto, enquanto para outros ela parece quase um espaço de descanso emocional? Talvez a resposta não esteja na planta. Talvez esteja na pessoa. Talvez quem se conecta com esse tipo de silêncio esteja, sem perceber, buscando algo que faltou em algum momento. Estabilidade, previsibilidade, ou simplesmente um lugar onde o cuidado ainda faça sentido. E se isso for verdade, então o vínculo com plantas pode revelar muito mais do que parece à primeira vista. Pode revelar histórias internas, pode revelar necessidades emocionais escondidas, pode até revelar partes da personalidade que raramente aparecem na superfície. Mas antes de avançar, vale a pena parar por um instante e refletir sobre algo muito simples. Quando foi a última vez que você desacelerou de verdade ao observar algo vivo crescendo devagar? Quando foi a última vez que você sentiu satisfação em um processo que não depende de aprovação, comparação ou desempenho? Se você já sentiu uma calma diferente perto de plantas, isso provavelmente não foi coincidência, foi informação. E talvez seja exatamente essa informação silenciosa que começa a revelar algo maior sobre a forma como sua mente busca equilíbrio dentro de um mundo que quase nunca desacelera. Por quê? Se uma simples planta pode produzir essa sensação de ordem e tranquilidade, então surge uma pergunta inevitável. O que exatamente ela está reparando dentro de quem escolhe cuidar dela? Existe uma palavra simples que ajuda a entender por que algumas pessoas se sentem tão bem perto de plantas: segurança. Pode parecer exagero ligar algo tão pequeno a algo tão profundo, mas pense por um momento em como a mente humana funciona. O cérebro precisa sentir que certas ações produzem resultados previsíveis. Quando isso acontece, o corpo relaxa. Quando isso desaparece, o corpo entra em alerta. Agora olhe para a vida comum. Você confia em alguém e, de repente, aquela pessoa muda. Você faz um plano com cuidado e algo inesperado acontece. Você tenta manter uma relação estável e, mesmo assim, tudo se torna confuso. Aos poucos, a mente começa a aprender uma lição silenciosa. Nada é totalmente seguro. Esse tipo de experiência não faz barulho, mas deixa marcas. O cérebro passa a operar esperando problemas.
A respiração fica curta. A atenção se espalha tentando prever o próximo erro, a próxima decepção, a próxima mudança inesperada. Agora imagine o contraste. Você pega um regador e molha a terra de um vaso. No dia seguinte, a folha está um pouco mais firme. Alguns dias depois, aparece um pequeno crescimento. Não há dúvida sobre o que aconteceu. Você cuidou e a planta respondeu. Pode parecer um detalhe banal, mas para uma mente cansada de incertezas, isso é quase um descanso. Talvez você já tenha visto algo assim sem perceber o significado. Alguém acorda cedo, antes de qualquer compromisso, e vai até a varanda ou até a janela onde ficam as plantas. A pessoa toca a terra com os dedos, observa as folhas, gira o vaso para que receba mais luz. Tudo acontece em silêncio. Nenhuma pressa, nenhuma cobrança. É um ritual pequeno, mas cheio de sentido. Enquanto o resto do mundo começa o dia com notificações, tarefas e pressa, aquela pessoa entra por alguns minutos em um espaço onde as regras são claras. Água gera resposta. Luz gera crescimento. Cuidado gera vida. E talvez o que ela esteja buscando ali não seja apenas cuidar da planta. Talvez esteja buscando a sensação rara de que algo ainda pode funcionar de forma simples. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde as coisas não eram simples. Casas onde o humor mudava rápido demais. Relações onde o carinho dependia de desempenho. Situações onde era preciso se adaptar o tempo inteiro para evitar conflitos ou decepções. Quando alguém vive muito tempo assim, aprende a prestar atenção em tudo. Aprende a antecipar reações, medir palavras, controlar comportamentos. Isso consome energia mental o tempo todo. Agora imagine chegar em casa depois de um dia cheio de tensão e encontrar um espaço onde nada disso é necessário. A planta não exige explicação, não reage com frustração, não muda de comportamento sem motivo. Ela apenas responde ao cuidado. Esse tipo de resposta previsível cria uma sensação poderosa de estabilidade. É como se, por alguns minutos, o corpo pudesse sair do modo de defesa. Existe um detalhe interessante nisso tudo. Quando uma planta começa a murchar, a reação mais comum não é desistir imediatamente. A pessoa observa, inclina o vaso, toca a terra, pensa se foi pouca água, muita água, luz de mais ou luz de menos. Ela investiga. Agora compare isso com muitas situações da vida real. Quantas vezes, quando algo começa a dar errado em uma relação, a primeira reação é se afastar ou desistir? Quantas vezes o cuidado vira vulnerabilidade e a tentativa vira frustração? Com a planta, o cuidado não tem esse peso emocional. Ninguém interpreta seu esforço como fraqueza. Ninguém transforma sua tentativa em motivo de julgamento. Existe apenas observação e ajuste. E aos poucos, isso ensina algo importante. Talvez cuidar não precise ser arriscado o tempo todo. Talvez persistir não precise ser humilhante. Talvez seja possível tentar de novo sem medo de interpretação negativa. Por isso, em muitas casas, o espaço das plantas parece ter uma atmosfera diferente. Não é apenas um canto com vasos. É um pequeno território de ordem dentro de um mundo imprevisível. Ali, cada planta ocupa um lugar específico. Uma recebe mais sol, outra precisa de sombra. Uma cresce devagar, outra se espalha rápido. Nada é forçado a ser o que não é. Esse equilíbrio transmite uma mensagem silenciosa para quem cuida. É possível criar estabilidade. Existe também outro efeito curioso. Quando alguém cuida de uma planta e percebe que ela responde ao cuidado, surge uma sensação de capacidade. Uma sensação de que pequenas ações podem produzir mudanças reais. Isso pode parecer pequeno, mas para alguém que se sente impotente diante de problemas grandes demais, essa experiência tem um impacto enorme. Imagine alguém que passou meses enfrentando dificuldades no trabalho, conflitos na família ou mudanças inesperadas na vida. Muitas dessas situações não têm solução rápida. A pessoa tenta agir, mas os resultados não aparecem. Então ela cuida de uma planta, rega, ajusta o vaso, espera. Dias depois a planta responde. Essa pequena sequência devolve algo que muitas pessoas estavam perdendo sem perceber. A sensação de que suas ações ainda podem gerar transformação. Talvez seja por isso que algumas pessoas falam de suas plantas com tanto carinho. Elas lembram quando quase perderam uma delas.
Lembram quando parecia que não havia solução. Lembram quando uma folha nova apareceu depois de semanas. E quando contam essa história, existe algo no olhar que vai além da planta. Existe identificação, porque no fundo, aquela planta que resistiu, que quase murchou e depois voltou, muitas vezes lembra a própria pessoa. E é nesse ponto que a relação com plantas começa a revelar algo ainda mais profundo. Talvez o vínculo não seja apenas sobre tranquilidade. Talvez seja sobre reconstruir confiança. Confiança de que o cuidado ainda pode gerar crescimento. Confiança de que o tempo pode trabalhar a favor. Confiança de que nem tudo precisa terminar em frustração. Quando alguém diz que se sente melhor perto de plantas, pode estar dizendo algo muito mais íntimo do que parece. Pode estar dizendo que ali existe um espaço onde a vida responde de forma clara. Um espaço onde o cuidado ainda faz sentido. Mas isso leva a uma pergunta ainda mais provocadora. Se as plantas oferecem essa sensação de segurança e previsibilidade, então o que isso revela sobre as relações que muitas pessoas vivem fora desse pequeno território silencioso? Talvez a resposta comece a aparecer quando observamos um detalhe curioso. Porque para muitas pessoas, a planta não é apenas algo que traz calma, ela também se torna algo que escuta. E é exatamente nesse ponto que a relação começa a revelar um lado ainda mais inesperado. Existe algo que raramente é dito de forma direta quando se fala sobre o amor por plantas. A maioria das pessoas acredita que essa relação acontece por estética, por gosto ou por simples interesse pela natureza. Mas quando alguém começa a observar com atenção o comportamento de quem cuida de plantas, percebe que há algo mais silencioso acontecendo. Não é apenas sobre cultivar algo vivo, é sobre o tipo de vínculo que ali se forma. Plantas oferecem um tipo de relação incomum no mundo humano. Uma relação sem julgamento, sem expectativa escondida, sem a pressão constante de precisar provar alguma coisa. Quem cuida de uma planta não precisa parecer interessante, forte ou equilibrado. Pode estar cansado, confuso ou triste. A planta não interpreta nada disso. Ela apenas continua ali, reagindo ao cuidado de forma simples e direta. Esse detalhe muda completamente a forma como a mente descansa. Em muitas relações humanas, existe sempre uma camada invisível de avaliação. Mesmo quando há carinho, existe expectativa. Mesmo quando há proximidade, existe interpretação. Pequenos gestos podem ser analisados, palavras podem ser entendidas de formas diferentes, silêncios podem gerar dúvidas. A mente aprende a se proteger o tempo inteiro. Mas o que acontece quando alguém encontra um espaço onde não precisa se defender? Pense em quantas vezes alguém chega em casa depois de um dia longo e vai direto até uma planta antes mesmo de fazer qualquer outra coisa. Talvez toque a terra, talvez gire o vaso para pegar mais luz, talvez apenas observe em silêncio. Esse momento não tem cobrança, não tem pressa e não tem plateia. É apenas presença. Para quem vive em um ambiente cheio de exigências emocionais, esse tipo de momento pode funcionar como um intervalo real da vida. Não é distração vazia nem fuga. É uma pausa onde a mente pode existir sem desempenhar nenhum papel. Esse tipo de experiência revela algo importante. Muitas pessoas passaram anos sentindo que precisavam merecer o afeto que recebiam. Precisavam ser fortes, úteis, agradáveis ou equilibradas para manter vínculos. Quando o afeto depende de desempenho, a mente nunca relaxa completamente. Ela vive tentando evitar erros. Agora imagine o contraste. Você cuida de uma planta e ela não pede que você seja melhor amanhã. Não compara seu crescimento com o de ninguém. Não cobra justificativas por um dia em que você esteve cansado demais para fazer tudo perfeito. Ela simplesmente responde ao que recebe. Será que parte do alívio que algumas pessoas sentem perto de plantas não vem exatamente dessa ausência de julgamento? Outro detalhe curioso começa a aparecer com o tempo. Quem cuida de plantas aprende a observar sinais que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Aprende a perceber quando uma folha está mais frágil, quando o solo está seco demais ou quando a luz está excessiva. Esse tipo de atenção desenvolve uma forma diferente de escuta. Não é a escuta de palavras, é a escuta de sinais. Essa habilidade é silenciosa, mas poderosa, porque muitas vezes na vida humana, as pessoas aprendem o oposto.
Aprendem a falar rápido, reagir rápido, corrigir rápido. Aprendem a interferir antes mesmo de entender o que realmente está acontecendo. Com a planta, isso não funciona. Se alguém tenta resolver tudo com pressa, pode acabar prejudicando o crescimento. Se regar demais, a raiz apodrece. Se abandonar completamente, a planta enfraquece. O equilíbrio não está no excesso nem na ausência, mas na atenção constante. E essa experiência ensina algo que poucas pessoas percebem de imediato. Cuidar de plantas é uma prática silenciosa de limites. Você não pode forçar uma planta a crescer mais rápido. Não pode exigir flores fora do tempo natural. Não pode pressionar o processo porque está ansioso pelo resultado. Se tentar acelerar demais, o resultado piora. Será que parte da atração que algumas pessoas sentem por plantas vem justamente dessa lição invisível sobre ritmo e limites? Existe ainda um comportamento curioso que muitas pessoas escondem ou evitam comentar. Algumas conversam com suas plantas. À primeira vista, isso parece estranho ou até engraçado, mas talvez o sentido disso seja muito mais simples do que parece. Falar com uma planta pode ser uma forma de organizar pensamentos em voz alta sem medo de interrupção. É um espaço onde sentimentos podem existir sem precisar de explicação ou julgamento. A planta não responde com opiniões, não interrompe, não critica. Ela apenas permanece. E às vezes, o que alguém precisa não é de conselho, é de presença estável enquanto tenta entender o que sente. Essa presença silenciosa tem um efeito profundo, porque cuidar de plantas exige retorno constante. Não é um gesto único que resolve tudo. É repetição, é consistência, é voltar todos os dias, observar pequenas mudanças, aceitar que os resultados aparecem devagar. Essa repetição constrói algo interno, constrói disciplina emocional, constrói paciência, constrói respeito pelo tempo. Aos poucos, quem cuida começa a perceber que essa lógica também vale para a própria vida. Talvez crescimento pessoal também precise de luz adequada, cuidado equilibrado e espaço para acontecer. Talvez nem tudo precise ser resolvido imediatamente. Mas existe ainda um detalhe quase invisível nessa relação. Plantas não competem entre si da forma como os humanos competem. Algumas crescem rápido, outras demoram muito. Algumas florescem com facilidade, outras nunca darão flores, mas continuam fortes e estáveis. Nenhuma planta tenta se transformar em outra espécie para parecer mais bem-sucedida. Para quem vive em um mundo de comparação constante, isso pode ser profundamente libertador. Não existe ranking entre as plantas do seu jardim. Não existe obrigação de crescer no mesmo ritmo das outras. Será que parte da tranquilidade que algumas pessoas sentem perto de plantas vem justamente da ausência dessa comparação silenciosa que domina tantas áreas da vida? Quando alguém passa tempo observando esse tipo de crescimento natural, algo muda na forma como percebe o próprio tempo. A ansiedade por resultados imediatos começa a diminuir. A pessoa aprende que algumas transformações importantes acontecem antes mesmo de se tornarem visíveis. Primeiro, a raiz se fortalece. Depois a folha aparece. Esse aprendizado simples carrega uma revelação inesperada. Talvez quem ama plantas esteja, sem perceber, aprendendo uma nova forma de se relacionar com o próprio crescimento. Uma forma onde o processo importa mais do que a pressa. E isso leva a uma percepção ainda mais intrigante. Se cuidar de plantas ensina paciência, limites, escuta e presença, então talvez essa relação esteja revelando algo sobre quem escolhe cultivá-las. Talvez essas pessoas não estejam apenas buscando tranquilidade. Talvez estejam respondendo a algo dentro delas que percebe detalhes que outros ignoram. E quando começamos a olhar para essa sensibilidade com mais atenção, uma nova pergunta aparece. O que exatamente faz com que algumas pessoas percebam tanta beleza em algo tão silencioso quanto uma simples folha crescendo devagar? Existe um momento nessa história que muda completamente a forma como olhamos para tudo isso. Até agora falamos sobre o efeito das plantas, sobre o silêncio que elas criam e sobre o tipo de vínculo que nasce nesse cuidado. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Não é apenas sobre gostar de plantas. É sobre qual planta você escolhe manter perto de você. Observe com atenção o comportamento das pessoas quando falam de sua planta favorita. Não é um comentário casual.
Muitas vezes existe orgulho, memória e até afeto verdadeiro. Elas lembram quando aquela planta quase morreu. Lembram quando parecia não haver solução. Lembram quando uma folha nova apareceu, depois de semanas de espera. E quando contam essa história, o brilho no olhar revela algo que vai além da jardinagem. Porque em muitos casos, aquela planta acabou se tornando uma espécie de espelho. Pense em alguém que escolhe uma planta extremamente resistente, aquelas que sobrevivem com pouca água, suportam calor e continuam firmes mesmo em condições difíceis. Talvez essa pessoa admire exatamente isso, força silenciosa. Talvez tenha vivido fases em que também precisou sobreviver com poucos recursos emocionais, sem muita ajuda e sem muito espaço para a fragilidade. Agora imagine o oposto. Algumas pessoas escolhem plantas delicadas, que precisam de atenção constante, ambiente controlado, água na medida certa. São plantas que reagem rapidamente quando algo não está equilibrado. Quem se sente atraído por esse tipo de cuidado, muitas vezes tem uma relação diferente com a sensibilidade. Talvez valorize detalhes que outros ignoram. Talvez se reconheça nessa necessidade de equilíbrio e atenção. Nada disso é uma regra rígida, mas quando começamos a observar com calma, percebemos que as escolhas raramente são totalmente aleatórias. E então surge uma possibilidade interessante. Às vezes, a planta favorita representa quem a pessoa é, mas em outras vezes, ela representa quem a pessoa gostaria de se tornar. Alguém que sempre precisou ser forte pode se sentir atraído por algo delicado, como se buscasse permissão para suavizar. Alguém que sempre se sentiu vulnerável pode se aproximar de plantas resistentes, como se estivesse procurando uma imagem de força que ainda está construindo dentro de si. E quando essa percepção aparece, o significado do cuidado muda completamente. Porque cultivar algo deixa de ser apenas um hábito doméstico, passa a ser uma forma silenciosa de conversar com a própria história. Existe também outro aspecto dessa relação que raramente é mencionado. Plantar algo é um ato de aposta no futuro. Quando alguém coloca uma semente na terra ou decide cuidar de uma planta pequena, está investindo tempo e energia em algo que ainda não existe completamente. Não há garantia absoluta de que vai crescer. Não há certeza de que vai florescer. Mesmo assim, a pessoa cuida. Esse gesto simples exige algo que muitas pessoas dizem ter perdido ao longo da vida: esperança. Esperança de que o tempo pode transformar algo pequeno em algo forte. Esperança de que processos lentos ainda valem a pena. Esperança de que crescimento pode acontecer mesmo depois de períodos difíceis. Mas aqui surge uma tensão silenciosa, porque nem todas as plantas sobrevivem. Mesmo quando existe cuidado, algumas acabam murchando. Algumas não resistem ao clima, ao solo ou a condições que nem sempre estão sob controle. E quando isso acontece, a reação das pessoas costuma revelar algo importante. Algumas se sentem culpadas. Outras tentam novamente imediatamente. Outras demoram muito tempo antes de plantar outra. Cada reação conta uma história emocional diferente. Há quem interprete a perda como falha pessoal. Há quem veja como aprendizado. Há quem entenda que nem todos os processos dependem apenas do esforço individual. Essa diferença de interpretação revela algo profundo sobre como cada pessoa lida com frustração e recomeço. E, curiosamente, as plantas acabam ensinando uma lição difícil de aprender em outros contextos. Às vezes não é falta de valor. Às vezes, é apenas falta de condição adequada. Quem cultiva plantas por muito tempo aprende isso de forma prática. Aprende que mudar o ambiente pode mudar completamente o resultado. Uma planta que parecia fraca pode crescer quando recebe mais luz. Outra que parecia condenada pode se recuperar quando o solo melhora. Essa experiência produz uma percepção libertadora. Talvez muitas coisas que parecem fracasso na vida sejam apenas situações onde o ambiente não permitia crescimento. Quantas pessoas passam anos acreditando que não são capazes quando na verdade estavam tentando florescer no lugar errado? Essa pergunta costuma chegar de forma inesperada quando alguém passa tempo suficiente observando plantas. Porque cuidar de um vaso exige exatamente esse tipo de reflexão. Se algo não está funcionando, o primeiro passo não é destruir a planta. O primeiro passo é observar as condições ao redor. Existe luz suficiente?
Existe espaço para crescer? Existe equilíbrio entre cuidado e autonomia? E aos poucos essa lógica começa a invadir outras áreas da vida. Talvez relacionamentos também precisem de ambiente adequado. Talvez crescimento pessoal também dependa de espaço. Talvez algumas versões nossas nunca floresceram simplesmente porque estavam presas em contextos que não permitiam isso. Quando essa percepção aparece, algo muda dentro da pessoa. Ela deixa de olhar para a planta apenas como algo que cuida. Começa a olhar para ela como um reflexo silencioso de processos internos. E é nesse momento que tudo ganha uma nova dimensão. Porque se a planta favorita pode representar força, sensibilidade, resistência ou esperança, então a relação com ela deixa de ser superficial. Ela se torna um símbolo. Um símbolo da forma como cada pessoa atravessa perdas, espera crescimento e tenta construir estabilidade ao longo do tempo. Mas essa descoberta leva inevitavelmente a uma última tensão narrativa. Se a escolha da planta revela traços internos, se o cuidado reflete histórias pessoais e se o crescimento silencioso se torna metáfora da própria vida, então surge uma pergunta inevitável. Quando você olha para a planta que mais gosta, será que está vendo apenas uma espécie vegetal ou está vendo partes da sua própria história que ainda estavam esperando para ser compreendidas? Talvez agora você esteja começando a perceber que esta história nunca foi apenas sobre plantas. Em nenhum momento se tratou apenas de folhas, vasos ou decoração. Desde o início, tudo apontava para algo mais profundo, a forma como cada pessoa tenta encontrar equilíbrio em um mundo que raramente desacelera. Se você chegou até aqui, existe uma grande chance de que alguma parte dessa conversa tenha tocado algo silencioso dentro de você. Talvez uma lembrança, talvez uma sensação difícil de explicar. Talvez apenas aquela impressão de calma que surge quando você olha para algo vivo crescendo devagar. Essa reação não é pequena. Na verdade, ela revela muito sobre como a mente humana busca estabilidade. Ao longo desta jornada, vimos que plantas oferecem algo que muitas pessoas perderam ao longo do tempo. Um espaço onde o cuidado ainda gera resposta clara. Em um mundo cheio de pressa, comparação e cobrança constante, elas apresentam uma lógica diferente. Uma lógica mais simples e, ao mesmo tempo, mais verdadeira. Cuidar, esperar, observar, ajustar. Pequenos gestos repetidos que, com o tempo, produzem crescimento. Talvez esse seja o maior ensinamento escondido nessa relação. Crescimento raramente acontece na velocidade que gostaríamos. Ele exige presença, exige constância, exige paciência para atravessar fases onde aparentemente nada está acontecendo. Quantas vezes na vida você tentou acelerar algo que precisava apenas de tempo? Quantas vezes interpretou um momento difícil como fracasso, quando na verdade era apenas um processo invisível acontecendo sob a superfície? Uma planta mostra algo que muitas pessoas esquecem. Antes da folha aparecer, a raiz já está se fortalecendo. Antes da flor surgir, existe um longo período de preparação silenciosa. Esse mesmo processo acontece dentro de cada pessoa. Nem toda mudança aparece imediatamente. Nem todo progresso é visível no começo. Talvez por isso cuidar de uma planta possa se tornar mais do que um simples hábito doméstico. Pode se tornar um exercício de presença. Um lembrete diário de que a vida não precisa acontecer na velocidade das notificações ou das expectativas externas. E aqui surge o convite mais importante deste vídeo. Da próxima vez que você estiver perto de uma planta, não faça o cuidado no automático. Pare por alguns segundos. Observe o ritmo daquele crescimento. Toque a terra. Perceba a textura das folhas. Preste atenção na sua respiração. Veja se existe pressa no seu corpo, mesmo em um momento que não exige pressa. Esse pequeno gesto pode parecer simples, mas ele tem um efeito poderoso. Ele ensina a mente a desacelerar. Ensina a perceber que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Ensina a respeitar processos que levam tempo para amadurecer. Quando uma folha amarela aparecer, em vez de interpretar aquilo como fracasso, experimente fazer uma pergunta diferente. O que precisa mudar para que esse crescimento continue? Mais luz, menos água, mais espaço. Agora leve essa mesma pergunta para a sua própria vida.
Quantas partes de você estão murchando não por falta de valor, mas por falta de condições adequadas? Talvez exista algo dentro de você que precisa de mais tempo, não de mais pressão. Talvez exista algo que precisa de mais cuidado, não de mais cobrança. Talvez exista algo que precisa apenas de um ambiente diferente para finalmente crescer. Observe também sua planta favorita com um olhar novo. Pergunte a si mesmo o que exatamente te atrai nela. A resistência, a delicadeza, a forma como cresce devagar, a maneira como sobrevive mesmo em ambientes difíceis. Essa resposta pode revelar muito sobre quem você é neste momento da sua vida. Talvez você admire a força porque já atravessou períodos difíceis. Talvez admire a delicadeza porque está cansado de precisar ser forte o tempo inteiro. Talvez admire o crescimento lento porque começou a entender que algumas coisas realmente importantes levam tempo para acontecer. E se essa percepção surgir, não a ignore, porque reconhecer esses sinais pode ser o primeiro passo para cuidar melhor de si mesmo. Assim como uma planta precisa de equilíbrio entre água, luz e espaço, a vida humana também precisa de equilíbrio entre esforço, descanso e direção. Crescimento saudável não acontece na pressa, mas na constância. Não acontece na comparação, mas no respeito ao próprio ritmo. Talvez plantar algo seja, no fundo, um gesto silencioso de esperança. Um gesto que afirma que o futuro ainda pode trazer crescimento, mesmo depois de períodos difíceis. Cada vez que alguém decide cuidar de algo vivo que cresce devagar, está reafirmando uma ideia poderosa. Processos ainda importam. E isso transforma a forma como vemos a própria história. Talvez você tenha começado este vídeo pensando que era apenas uma conversa sobre plantas. Mas agora, fica mais claro que, desde o início, era sobre identidade, sobre tempo, sobre cuidado, sobre a forma como cada pessoa aprende a reconstruir estabilidade dentro de um mundo que muitas vezes parece instável. Antes de terminar, quero deixar uma última reflexão. Se você tivesse que escolher agora uma planta que representa o momento atual da sua vida, qual seria? Seria uma planta resistente, que sobrevive mesmo em ambientes difíceis? Seria uma planta delicada, que precisa de mais cuidado e atenção? Seria uma planta que cresce devagar, mas continua firme? Ou uma planta que floresce depois de muito tempo? Não pense apenas na aparência. Pense na história dessa planta. Pense nas condições que ela precisa para crescer. Pense no tempo que ela leva para florescer. Talvez essa resposta revele algo importante sobre você que ainda não tinha sido colocado em palavras. E se esse conteúdo trouxe alguma clareza, alguma reflexão ou simplesmente um momento de calma no seu dia, eu quero te convidar para um próximo passo. Curta este vídeo para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas que talvez também estejam precisando desacelerar e refletir. Se quiser, deixe um comentário contando qual planta representa você neste momento da sua vida. Pode ser apenas o nome da planta. Se preferir, pode comentar de forma anônima. Às vezes, uma palavra já diz muito. E se você gosta de conteúdos que exploram comportamento, emoções e formas práticas de compreender melhor a própria vida, inscreva-se no canal, porque talvez aquilo que começou com uma simples planta seja apenas o início de uma transformação silenciosa dentro de você. E às vezes as mudanças mais profundas começam exatamente assim, devagar, em silêncio, como uma folha nova surgindo onde antes parecia não haver nada.